Este é mais um momento para explicação da palavra de Deus. O texto base para a nossa reflexão está na carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 5. O tema central que consideramos para esse capítulo: os crentes devem eliminar o mal do meio da igreja. A igreja de Corinto era uma igreja, existia uma impureza da igreja de Corinto muito grande. E Paulo vai fazer repreensões, exortações a esta igreja. Porque nós temos que é uma coisa muito cuidadosa, meus irmãos, porque nós temos que ter o cuidado que dentro das igrejas, se você não repreender e não exortar, vamos ver que pode contaminar toda a igreja. Imagine um fofoqueiro dentro de uma igreja. O fofoqueiro, ele destrói toda uma comunidade de fé. Você tem que ter cuidado, não é tirá-lo, é exortá-lo, repreendê-lo do pecado. Porque todos nós queremos a salvação de todos. Mas o que está acontecendo aqui em Coríntios? Ele começa dizendo: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver que se atreva a possuir mulher de seu próprio pai. Então isso aqui é uma imoralidade inadmissível. E era do irmão da igreja, o irmão da igreja de Corinto. Ele estava tendo relações sexuais ou seja, com a mulher de seu pai, uma madrasta. Sei lá, a viúva, ninguém sabe o que é essa mulher, não fala, não explica. Sabe que é a mulher de seu pai, possivelmente a sua madrasta. Mas a nível da lei, isso era proibido. Como no dia de hoje, meus irmãos. No dia de hoje é a mesma coisa. Isso é inadmissível. Mas a igreja de Corinto era uma igreja, porque a cidade de Corinto tinha muitas prostitutas. Como tinha um porto, aquele porto que nós falamos de Sencreia, e havia muitos viajantes, era uma cidade cosmopolita. Tinha também os escravos, que quando o Império Romano ele confiscava, uma outra região, os domínios eram estendidos, escravizavam, tinha muito escravo. Era uma cidade cosmopolita, com muita etnia, e tinha aquela deusa, Afrodite. Então era uma cidade com muita idolatria, muita prostituição, muitos prostitutas adorando essa deusa. Era uma cidade complicada. E dentro dessa igreja ainda tinha essa situação que Paulo repreende. Paulo repreende ao homem, Ele não faz menção à mulher. Possivelmente essa mulher não era membro da igreja. Por isso que Paulo não repreende, porque o cuidado dele é repreender os que estão dentro da igreja, para que não contamine os outros. Se está fora da igreja, é outro momento. Ele vai dizer no versículo 2: e contudo andais vós ensoberbecidos, e não chegaste a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio, que tamanho ultraje praticou. Ou seja, o que estava acontecendo era que aquilo parecia uma prática normal dentro da igreja. E não era, meus irmãos. Era uma coisa absurda. Viviam como queriam. Havia um liberalismo. Não havia a prática do arrependimento aqui.
E quando nós olhamos para as igrejas de hoje, nós vemos coisas parecidas. Porque as igrejas hoje exigem um liberalismo muito grande. Se você olhar hoje para a indumentária que as pessoas vão para a igreja, evidentemente que em cada local tem seu modo de se vestir. Mas tem trajes que não são apropriados para dentro da igreja, da casa de Deus. A maneira, o comportamento, quando você vai à igreja, você vai para louvar ao Senhor. Você vai no sentido de cultuar o Senhor, cultuar a Deus. Mas muitos hoje vão à igreja por obrigação, por achar que o fato de ir a uma casa de oração ou um templo, congregar com a igreja, aqui traz salvação. Não. Muitos pastores não são convertidos, irmãos. Muitos pastores não têm o Espírito Santo ainda. São profanos. São pessoas que vivem a vida mundana ainda. Não receberam o Espírito Santo. Muitos ainda, dentro da igreja, têm natureza humana. Não são convertidos. Isso não tem o que questionar. Essa igreja aqui, Paulo está repreendendo e exortando essa pessoa que ela tinha relações com a mulher de seu pai. E não estava fazendo nada. E o fato é que os crentes devem eliminar o mal no meio da igreja. E ele vai dizer: eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito. Por que Paulo está ausente em pessoa? Porque Paulo não está lá. Paulo está escrevendo essa carta, ele está em Éfeso, na sua terceira viagem missionária. Então ele diz assim: eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, porque essa carta que ele escreve aqui para Coríntios, ele escreve de Éfeso, quando estava na sua terceira viagem missionária. Mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunido vós e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Paulo está querendo que essa pessoa saia da igreja, não. Ele quer que ela seja exortada, repreendida do que está fazendo, que ela se arrependa, que ela continue, porque o que interessa aqui é a salvação dessa pessoa, para que ela seja salva no dia do Senhor. Lembra de Pedro? Quando Jesus disse que ia para a cruz, e Pedro disse: de jeito nenhum, Senhor. Jesus não disse: arreda-te, Pedro. Jesus disse: arreda-te, Satanás. Porque Pedro ficou. Então Jesus questionou o pecado, né? Estava sendo usado pelo inimigo. Assim também aqui a minha história está sendo usada pelo inimigo. Então a ideia aqui é que o combate aqui, a exortação é pelo pecado dele. Que ele, para poder ter comunhão com a igreja, né? Para que ele tenha comunhão, né? Ele precisa se arrepender, né? Confessar seu pecado. Ele vai dizer: não é boa a vossa jactância, a vossa vaidade. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? O fermento naquela época dos fariseus era o pecado, né? Então, se você bota um pouco de fermento na massa, a massa toda fica levedada. O que é que o Paulo está comparando? Com o pecado dessa pessoa, dentro da igreja. Então, o crente deve eliminar o mal, os crentes devem eliminar o mal no meio da igreja. Por quê? Porque há um risco de contaminar toda a igreja.
dela ser o paradigma para toda a igreja. Ele vai dizer agora o seguinte: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Ele vai aqui falar da questão, né, do Cordeiro Pascal, que o próprio Jesus, ele transformou a Páscoa em ser do Senhor. Naquele dia ele saiu dali e foi para a cruz, né, para ser imolado em nosso favor. Então, por isso celebramos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os atos da seriedade e da verdade. Porque os pães ases não continham fermento, né? Eram os pães que eram celebrados, né, a festa, né, da Páscoa, a festa dos pães ases. Após a Páscoa, nós tínhamos a festa dos pães ases, que eram 7 dias em seguida, logo após a Páscoa. Então, ele está falando aqui da questão do pecado. E ele vai falar: já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Ele está aqui falando que nós devemos associar com os impuros, com os impuros, ou seja, com os 5 mesmo. A nossa preocupação com essa situação. Não sentar na mesa dos escarnecedores. Refiro-me com isso, não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou seja, com o próximo, ou roubadores, ou os idólatras, aqueles que adoram imagem, ou seja, os pecados para com Deus. Você sabe que Deus abomina a idolatria. Neste caso, tereis de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, foi impuro, o avarento, o idólatra, o maldizente, o beberrão, o roubador, como este tal, nem ainda mais com mais. Então aqui a preocupação é: os crentes devem eliminar o mal do meio da igreja, para que não haja contaminação da igreja, meus irmãos. Eu sei o quanto isso é difícil para um pastor, para um líder, porque você pode correr o risco de não ser entendido e haver uma revolta dentro da igreja, quando você exorta uma pessoa que está fora dos caminhos do Senhor, praticando alguma coisa que desagrada a Deus. Mas com muito cuidado isso tem que ser feito. Não pode deixar de fazer. A igreja, o pastor, os líderes não podem deixar de fazer isso, sob pena de comprometer toda a congregação. Agora ele vai dizer: ou os de fora, porém Deus os julgará. Os de fora não podemos fazer muito nada. Por quê? Porque estão fora do contexto da igreja. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor, o que está dentro da igreja. Esse expulsar aqui, o malfeitor, não é no sentido de jogar ele para fora, expulsar. É no sentido de exortar, de repreender, para que ele volte a ter uma comunhão verdadeira com o nosso Deus, para que ele venha participar da comunhão com os irmãos, venha participar da mesa do Senhor. Isso é o que nós devemos, como os líderes, como pastores, fazer. Esse é um texto muito rico, porque fala da impureza da igreja de Coríntios, da repreensão e exortação que deve ser dada, e que isso se aplica nos dias de hoje em todas as igrejas, a igreja do Senhor Jesus. Que Deus continue nos abençoando.